Olá pessoal, bem-vindos a mais um almoço com a Gastro. E hoje o almoço vai ser a Gastro e a Endócrino com a doutora Mariana, que é minha amiga e é portadora, assim como eu, de lipedema. Lipedema é uma coisa que está muito relacionado com as condições do trato gastrointestinal e com várias outras coisas. Então, se você é nossa seguidora, e eu estou falando bem especificamente para as minhas seguidoras, porque é uma doença que é muito mais prevalente na mulher. Vou até perguntar para a Mari se tem no homem. Você saiba que as pessoas que têm lipedema têm mais risco de condições gastrointestinais e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Mari é endocrinologista, ela é minha amiga de Volta Redonda e nós moramos juntas quando eu entrei na faculdade. Ela na época estava fazendo cursinho para prestar a prova de residência e eu já estava no meu primeiro ano de faculdade. E foi uma época que eu tenho ótimas recordações, mas olhando para trás foi uma época que o meu lipedema ficou assim muito mal, porque naquela época não se tinha conhecimento sobre isso, eu nunca o tinha ouvido falar, eu fui morar fora de casa, então fui morar com os meus sem os meus pais, né? Quando eu tava em casa, eu tinha ainda. Deixa eu já convidar aqui a Mari para entrar. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu tinha quem fizesse comida para mim, eu comia comida de casa. Cadê Mari? Aqui, Mariana Domingues. Consegui mandar o convite. Vamos esperar ela entrar, deixa eu só avisar para ela aqui no WhatsApp que eu já entrei. Cadê? Ai, entrou! Eu tava te mandando mensagem, que eu falei, não sei se ela viu que eu entrei, eu também não avisei. Eu falei, gente, cadê a mulher? Eu tô aqui olhando. Porque a minha live é às 12h30, mais ou menos. Porque às vezes a gente atrasa uns minutinhos. Acontece. Você tá me Ah, ouvindo que bem? legal. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Esqueci o fone hoje na correria. Ah, eu faço sem fone. Eu detesto aquele negócio de fone, fica parecendo telemarketing. Dá pra ouvir bem sem fone. Sensacional. Você tá bem? Também, você! Que Bem. saudade! Só assim pra gente se encontrar. Só assim, mas quando eu for pra Volta Redonda a gente combina alguma coisa. Uhum. Ah, Mari, muito bem-vinda. Eu tava contando que a gente morou juntas na época que eu tava no começo da faculdade e que foi uma época que a gente nem sabia o que que era lipedema e inclusive foi uma época que o meu lipedema piorou muito. Porque saí da casa dos meus pais, não sei se você lembra, mas eu não sabia cozinhar nada. Então, ou eu comia besteira, ou eu fazia uma sopa horrível que ninguém conseguia comer, que me zoam até hoje por causa da sopa. Mas, enfim, foi uma época que eu ganhei peso, piorei o lipedema, tinha questão hormonal envolvida. Então, estava contando isso enquanto você não entrava. Naquela época você chegou a usar anticoncepcional? Usava anticoncepcional, comia mal, me enchia de Uhum. glúten, porque como eu não cozinhava, eu comia pão salgado, eu achava que estava arrasando comendo pão integral, salgadinho integral, um monte de coisinha fit cheia de adoçante. E eu lembro que vocês chegavam em casa, você e a Sara, e eu tinha feito, porque eu estava fazendo cursinho na época, né? Eu entrei Isso, na faculdade 6 meses depois. sim, Então, eu tava fazendo bolo. Eu fazia sim, bolo pra gente comer, né? De bolo, café da tarde. bolo que eu comi inteiro, Então, a era gente, falta de conhecimento. a gente aprendeu com a nossa própria experiência. Certeza. E foi na dor que cada uma escolheu uma especialidade relacionada. Com certeza. Olha, que Porque o legal. maior impacto para mim foi na época da residência que eu tive o burnout.
Sim. e tive um ganho de peso grande fazendo o tratamento. E falei, gente, eu preciso virar a chave, mudar meu estilo de vida. E tomei gosto pela coisa e falei, eu preciso dar continuidade ao meu estudo. Como eu tinha feito, estava finalizando a residência de clínica médica, aí eu falei, qual especialidade eu vou encontrar para poder abraçar o estilo de vida saudável Sim. que eu quero manter ad eterno? A Certo. endocrinologia. Aí os estudos começaram. Mas a descoberta do lipedema veio, acho que um ano depois, assim, em 2017, Olha, que eu tive ciência da doença e comecei a pesquisar e ver o que eu podia fazer para melhorar. olha, eu vou te falar que eu nunca tinha ouvido falar em lipedema até uns, talvez, 3 anos atrás. Nunca tinha ouvido falar. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, ah, que palhaçada. Eu tenho isso desde que eu sou adolescente. Aí agora deram um nome. Por quê? Que sempre existiu. Eu, a minha família toda. Aí eu olhava aquilo e eu falava assim: ah, gente, acho que é um exagero isso, porque as pessoas, enfim, impactam muito na qualidade de vida, mas muitos daqueles sintomas na minha cabeça eram sintomas normais, porque eu sempre tive. Para E mim depois também. que eu mudei o meu estilo de vida, eu melhorei muito de todos eles. E daí, quando eu descobri, eu falei, ah, vou estudar sobre isso. E a hora que eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, tem relação com tudo. Eu melhorei porque eu mudei meu estilo de vida, que foi o que aconteceu com você, sem saber que aquilo tinha um nome, É. né? Então, assim, hoje eu entendo que a base do tratamento do lipedema, assim como a base do tratamento das doenças intestinais, tem que ser a mudança de estilo de vida. E eu tenho isso muito claro na minha vida, que os períodos que o meu lipedema piorou, coincidentemente, foram períodos que ou eu estava muito estressada. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não sei se você se lembra, mas assim, eu quando fui para o Rio, eu nunca tinha entrado num ônibus. E eu tinha pegar 2 ônibus para chegar na faculdade. A minha faculdade era na Ilha do Fundão. Eu morria de medo de ser sequestrada, de me matarem passando ali pela maré. Então, assim, foi um período de muito estresse emocional. Não sabia cozinhar. Fui morar numa cidade que eu não conhecia ninguém. Que a gente que vem do interior morre de medo do Rio. E eu tinha que ir lá pro fundão, literalmente. Então, assim, foi um período de muitas mudanças hormonais, emocionais, essa adaptação numa faculdade que tinha uma cobrança alta. Então, foi um período que o estresse impactou na minha alimentação, no meu estilo de vida e piorou muito meu lipedema. Assim como períodos de mudança de gestação, que a gente sabe que tem uma questão hormonal envolvida, mas tem pessoas que têm lipedema na gestação não pioram tanto quanto eu piorei, porque a minha gestação veio associada a muito estresse também, as minhas duas. A da Letícia menos, mas a do Lucas foi um período muito estressante da minha vida. Na época eu tinha um cargo de gestão, eu era submetida a um estresse muito grande. Então, quando eu fui entendendo aquilo, eu falei, meu Deus, isso tudo, assim, justifica muito do que eu vi na minha vida, né? E a gente tinha uma frustração de base, né, Lívia? Desde cedo, na adolescência, que a gente começou a mudar. Poxa, eu faço dieta. É, A gente achava que estava comendo certinho certinho, e a resposta não vinha como de outras colegas. sim, E aí já vinha uma certa frustração. sim, E exatamente. mesmo que eu tivesse o conhecimento, assim, começando a buscar entender o que estava acontecendo lá para depois de 2017, eu tive uma grande dificuldade, porque como eu vou cuidar das pessoas se eu mesma não estou no meu melhor momento? Se Sim, eu ainda tenho dificuldade de aceitar que é o diagnóstico de uma doença crônica, que tem 12% de prevalência entre as mulheres, como que eu vou diagnosticar e tratar outras? Se eu estava me vendo do outro lado sentada. exatamente. Então, eu É tive que exatamente isso. fazer um tratamento psicológico intenso para que eu aceitasse essa situação e que eu pudesse utilizar essa minha força para me cuidar, para cuidar de outras De mulheres. outras Então, mulheres. ressignificar isso daí. E não foi fácil, porque eu digo que
Eu posso ter atendido algumas mulheres com obesidade associada ao lipedema e eu fiz o diagnóstico só de obesidade. Sim, muitas. E bota uma mulher com lipedema em cima da bioimpedância que sempre vem péssima. Percentual de gordura alto. Por mais que essa mulher esteja magra. Mas o percentual de gordura sempre vai ficar alto por conta desse acúmulo anormal de gordura. Então, acho que a gente podia. Eu gostei que você falou aí da prevalência de 12%. Eu acho que talvez no nosso consultório essa prevalência seja muito maior. Eu acho que é. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é o lipedema, que a gente começou o bate-papo contando da nossa história. E para vocês entenderem um pouquinho melhor, o lipedema é uma doença crônica e sistêmica que ela não é apenas a doença da gordura. É um acúmulo desproporcional da gordura, mais proeminente nas pernas, em algumas mulheres nos braços. Você poupa extremidades e poupa o tronco. Essa doença ela tem uma característica de você ter dor, sensibilidade ao toque, sensibilidade aumentada, aumento e facilidade de você ter hematomas, sensação de peso, que você está carregando aquelas anilhas no tornozelo quando você está inflamada. Então, você tem pioras em momentos importantes, em marcos como a gente conversou, que são a puberdade, a gestação e o puerpério, o climatério e a menopausa, onde a gente tem o quê? Flutuação hormonal. Então, a gente tem uma característica genética, né? Autossômica dominante, poligênica, mas a gente tem o fator hormonal influenciando nesse acúmulo de gordura. Então, a gente vê esses marcos muito clássicos e que a mulher nem tem ideia. E ela vai passar a ter ideia quando a gente faz algumas perguntas específicas, quando elas não ouviram uma live, não leram nada nas notícias. É dessa forma que a gente vê. E é lógico que muitas coisas como estresse, cirurgia, coisas que levam à inflamação também desencadeiam a piora da doença. Exatamente. Então, o lipedema é aquela gordura que acumula, é uma gordura com padrão mais feminino, ela tem relação com o estrogênio, né, com os hormônios femininos, mas é um acúmulo desproporcional. Então, quando a gente é mais novinha, às vezes até, nossa, que corpão que ela tem, que é o que eu sempre ouvi, porque eu sempre tive a coxa grossa, Corpo eu violão. sempre tive aquele corpo, todo mundo falava, a Lívia tem o corpo violão. E aí entra na puberdade, aquela menina que tinha um corpo bonitinho começa com um acúmulo desproporcional, muitas vezes com muita celulite, e é uma gordura muito difícil de perder. Então a gente vê que são mulheres que têm histórico de transtorno alimentar, que têm histórico de múltiplas dietas ao longo da vida, de várias tentativas frustradas de emagrecer aquela região e de melhorar esse aspecto da celulite. Uhum. Porque a grande questão é que esteticamente é feio e é o que faz a gente buscar tratamentos para emagrecer e tal. Mas a grande questão do lipedema é que não é só o acúmulo desproporcional de gordura, é que é uma gordura inflamada. E aí é essa inflamação crônica que traz muitos problemas pra gente, porque é uma gordura dolorosa, é uma sensibilidade às vezes ao toque, é não ter uma calça, que se a calça tem uma costura, ela te incomoda, é uma perna que vive roxa sem você ter batido em nada, são cãibras, é uma sensação de peso, igual você falou da anilha. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam, isso é só estética. Mas não é. Por quê? É um impacto muito grande, não só na qualidade de vida pela dor, pelo peso, pelas equimoses, por ser um tecido mais sensível, mas emocional também, porque a gente vai no médico e fala, mas cara, eu tô fazendo dieta, eu não consigo emagrecer, eu emagreço, a minha barriga fica chapada.
Mas eu não perco essa gordura e esse aspecto de celulite. Daí faz tratamento que não resolve nada. Então é muito frustrante. A mulher muitas vezes ela carrega um estigma que foi o que eu estava contando. Quando eu É. ouvi falar, eu falei, ah, que palhaçada. Eu sempre tive isso. Porque na minha cabeça eu tinha tanta culpa, que a culpa era minha, que eu comi, que eu engordei, que eu fiz isso, que eu não, que eu não conseguia entender que aquilo é um padrão genético, Sim. hormonal. Tiveram várias situações que fugiram até ao meu controle, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, que eu não tinha a menor noção, mas que, pelo menos na nossa época, eu não sei se hoje isso ainda acontece, mas assim, a gente usava anticoncepcional. Quase menstruou, começava a usar anticoncepcional para controlar cólica, para qualquer condição, para melhorar a pele, para tudo, não tinha indicação, né? Sim, era para tudo. Para E, tudo. e o que eu fico feliz hoje é essa virada de chave, essa tomada de consciência, depois que a doença veio a ter um CID, ser documentado a nível mundial, é que as mães que lutaram a vida inteira, que têm filhas, elas estão preocupadas, estão trazendo as filhas para consultar, para que elas tenham consciência do caráter progressivo da doença. Sim. Então a gente tem que cuidar é agora, é o todo dia que faz diferença. Porque essa menina deseja ser mãe, ter vida longa, ela vai ter que cuidar da saúde de uma forma diferenciada. Exatamente. E entender que esses períodos de transição hormonal são períodos de risco, que é uma consciência que eu não tinha nas minhas gestações, por exemplo. Inclusive, na minha gestação, eu ganhei muito peso e o meu peso era só na perna, no bumbum, só no membro inferior. E eu ficava, gente, a minha barriga tá pequenininha. O meu filho desse tamanhozinho, o Lucas tinha baixo peso. Como que pode eu estar desse tamanho? É, é uma enxurrada esse evento gestação e puerpério. Eu tô com um filho de 3 meses agora, para quem não me conhece, e Vou mudar a minha internet aí aqui. voltou, Voltou? voltou. Pronto. E eu percebi. Voltou? Voltou? Voltou. Eu fazia uma alimentação saudável, fazia o crossfit, consegui segurar o ganho de peso de uma forma saudável no início, mas nos 2 últimos meses o ganho foi enorme. E o aumento do volume da perna foi grande e do braço também. Só que eu ainda tive uma piora no pós-parto. E aí, com as dores mais intensas. Você vê que você reduz o peso da gestação, mas não reduz de uma forma drástica e tem dificuldade em emagrecer de novo, mas associado à clínica. É lógico que a gente vai ter que olhar com amor e carinho esse período delicado da mulher para poder traçar estratégias que sejam eficazes. Exatamente. Na gestação do Lucas, eu tive uma questão emocional que muitas vezes eu descontava na comida. Eu tinha muita vontade de comer carboidrato. E eu tinha um estilo de vida mais low carb antes da gestação. Então foi um período que eu descompensei, eu ganhei muito peso. Mas no final da gestação, eu fazia assim, tinha semanas que eu jantava sopa de legumes todos os dias. Eu fazia dieta direitinho e eu chegava lá era desesperador. No última consulta, minha médica nem me pesou. Porque eu falei, eu só chorava, porque eu falava, gente, eu não tô comendo pra tudo isso. E eu ganhei muito peso, assim, na gestação do Lucas. E foi exatamente isso, porque quando ele nasceu, muito era inchaço. Então, eu tive uma perda inicial muito grande. Mas eu fiquei com 10 quilos que eu não conseguia perder de jeito nenhum.
fazia dieta, usava remédio, eu já tinha um estilo de vida melhor, mesmo assim eu não conseguia eliminar aquele peso, assim. Então foi uma coisa muito difícil, assim. Na época eu não tinha essa consciência, né, da questão do lipedema e de como é difícil. E aí, as mulheres que estão chegando nessa fase da vida chegam a questionar assim: eu tenho algum exame específico para fazer? Existe algum exame de imagem? Existe algum exame de sangue? O diagnóstico ele é clínico, baseado o quê? Na história familiar, baseado na sua história clínica. Quais foram as percepções que você teve ao longo da vida? Essa questão da flutuação hormonal, o que que você notou? E a gente tem que examinar o paciente, né, Lívia? Tocar o Sim. paciente, para você colocar numa classificação adequada para ajustar o tratamento para esse paciente. Então, assim, o diagnóstico é a anamnese bem feita, uma história clínica, um exame físico bem feito de qualidade, e a gente pode lançar mão, em alguns casos, de ultrassom para medir espessura de tecido subcutâneo, ou então uma linfocintilografia nos quadros, estágios mais avançados, onde eu tenho um linfedema associado. Então, isso vai depender da particularidade que a gente encontrar de cada paciente, né? Sim. E os sintomas mais comuns do lipedema, para a pessoa que está assistindo e não sabe se tem? Dor nos membros, aumento do volume das pernas ou dos braços, ou associado pernas e braços, roxo, hematoma que surge com facilidade, sensação de peso nas pernas. E são mulheres que já fizeram estratégias de dieta para emagrecimento e conseguiram emagrecer, mas mantém uma desproporção acentuada, onde o tronco está fininho, as extremidades, mas você tem um volume aumentado de pernas e até braços também. Exatamente. É aquela gordura que acumula no joelho, né? Que a gente não Você consegue não ter consegue um ter uma joelho definição do bonito. joelho. Uhum. É a A paciente pode pessoa. ter uma hipermobilidade. Aquela paciente que, ó, Exatamente. Ó, é muito comum as mulheres com lipedema terem hipermobilidade articular. E a hipermobilidade, que até uns anos atrás nem tinha CID, assim como o lipedema. A gente ouvia que era hipermobilidade benigna, que você devia então aproveitar que você é mais flexível e fazer ginástica olímpica. tem E uma, a só uma hiperfrouxidão ligamentar. é uma frouxidão ligamentar. E aí, quando a gente entende que o lipedema é uma disfunção do colágeno, assim como a hipermobilidade das articulações. E é muito comum mulheres hipermóveis terem lipedema. Essa chance chega a 50%. Porque a hipermobilidade, naturalmente, você tem um colágeno disfuncional. E aí, quando a gente pensa na articulação, a gente tem alguns critérios para avaliar a hipermobilidade, que aí inclui em conseguir encostar o dedão aqui no braço, o dedinho, conseguir encostar o mindinho no dedão aqui, conseguir encostar as mãos no chão, ter um histórico de infância que torcia o pé, que caía, que já luxou alguma articulação. Tudo isso são coisas para a gente pensar na hipermobilidade articular. Mas a pessoa que é hipermóvel, ela tem uma frouxidão de todo o colágeno. Então a nossa pele é mais Mas, é mais flexível. Eu não posso puxar porque senão vou ficar flácida. Mas a ai, gente tem uma pele mais flexível e isso impacta nessa regulação do acúmulo de gordura também. uhum. E há uma alta associação com a questão do lipedema. E o lipedema, como você mesmo falou, ele piora nas fases de transição hormonal, puberdade, gestação e pior na perimenopausa. Então, Olivia, a gente tem que se cuidar, que a gente acabou de gestar, né? Pós-parto, agora o próximo passo é o yoga climatério e a A gente já menopausa. passou por duas fases, agora a gente ainda tem a menopausa que vai nos aguardar. Então, piora nas fases, durante esses períodos hormonais.
E a gente sabe que o lipedema tem uma alta associação com condições gastrointestinais. Então, mulheres com lipedema muito frequentemente têm sintomas gastrointestinais, seja sintoma de gastrite, seja sintoma de constipação, seja sintoma de diarreia, sejam as intolerâncias alimentares que são muito comuns nessas pacientes. E eu não posso deixar de falar do SIBO, porque o SIBO, ele tem uma alta associação com o predomínio do estrogênio, então com essa desregulação hormonal que também está relacionada com esse padrão de acúmulo de gordura e com essa inflamação da gordura, né? Uhum. E também com todo o processo inflamatório que essas mulheres vivem. Porque a grande questão do lipedema é a inflamação crônica. Porque quando a gente está desinflamada, o aspecto visual Melhora. pode não ficar bom. Pode não ficar 100%, porque, Uhum. como você falou, é uma doença progressiva. Depois que você já tá com ela, é muito difícil melhorar aquele aspecto de celulite. Mas a gente melhora todos os sintomas. Eu há muitos anos não tenho aquela sensação de peso constante. Eu tenho. Quando eu tô de TPM, mas em situações específicas eu tinha esse sintoma diariamente antes. Você Então, tem os uma rostos, melhora da clínica importante. exatamente, as dores, os roxos, as câimbras, os sintomas típicos do lipedema, eles são muito típicos da inflamação do lipedema. Então, o intestino tem tudo a ver com isso, porque muitas vezes essa inflamação está altamente relacionada com a desbiose e com o aumento de permeabilidade intestinal. E aí, quando a gente fala em desbiose, Lívia, as pessoas acham que tem um diagnóstico fechado e que aquilo só resolve com o lactobacilo. Ah, não, deve ter um lactobacilo Exatamente. específico. E não Aí a pessoa é dessa se forma, né? enche de probiótico e às vezes até piora. E a gente Exatamente. sabe que, assim, eu preciso mudar a alimentação, o estilo de vida, diminuir a inflamação para que a desbiose melhore. Agora, no caso da paciente que não vê até melhora clínica, a gente faz a pesquisa para SIBO. Sim. E vale a pena fazer, porque como muitas dessas mulheres são hipermóveis, a hipermobilidade é um fator de risco para SIBO. Uhum. E tem uma alta associação dessas condições, que eu vou citar algumas. Entre elas, o lipedema, a hipermobilidade articular, o SIBO, as condições alérgicas e mediadas por histamina são altamente prevalentes nessas mulheres. Uhum. As doenças autoimunes do trato gastrointestinal, como doença celíaca, tem Uhum. uma prevalência aumentada. Tem. Doença autoimune da tireoide também é mais prevalente. Para E a você gente ter uma ideia, vou te cortar rapidinho, pode que a falar. prevalência da doença tireoidiana, do hipotireoidismo, é de 10% na população geral. Nas mulheres com lipedema, esse percentual chega a 36%. Então, Sim, a gente tem é que muito, pesquisar. é muito alta a prevalência. E a doença autoimune da tireoide, muitas vezes, pode estar relacionada com esses sintomas não resolvidos pela dieta, pela suplementação, porque às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, né? Uhum. E tem alta associação com intolerâncias alimentares, entre elas, principalmente glúten, lactose e histamina, que é o que a gente vê com mais prevalência no consultório. Mas na sua prática, tem mais alguma condição que você vê mais frequente nessas mulheres? Nessas mulheres, endometriose, adenoma. Endometriose, com certeza. Uhum. A gente até brinca que é o guarda-chuva, né? Transtorno disfórico pré-menstrual, são aquelas mulheres que têm uma TPM que, em vez de anteceder 2, 3 dias, antecedem 15 dias, com sintomas muito intensos, que a gente precisa medicar de fato, é totalmente diferente o tratamento. E são doenças com uma predominância estrogênica, tem uma alta associação, igual a mulher do lipedema, que a gente tem um receptor alfa de estrogênio aumentado. Então, esse desbalanço no estrogênio é que faz a inflamação, a microangiopatia, e que você tem um aumento da fibrose, a piora clínica. Então, a gente não tem um estudo grande, mas a gente tem até um estudo que saiu essa semana
do Diogo e do Lucas falando exatamente disso, da possibilidade até da gente usar progestinas como anti-inflamatórias para melhorar a sua a inflamação e ao mesmo tempo a sensibilidade à progesterona. Então, a gente tem muita coisa para estudar ainda, muita coisa. Olha, que legal. Eu quero esse artigo aí, porque eu vejo isso muito na minha prática clínica. Até porque o predomínio estrogênico, ele está relacionado também com a ativação mastocitária. E a gente sabe que a ativação mastocitária, ela está por trás de muitos dos sintomas da endometriose, dessa TPM monstra, dos sintomas gastrointestinais e de várias outras condições. Então, são coisas que são tão interligadas que é até difícil saber o que veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, porque há uma alta associação. E eu tenho uma paciente que ela não tem lipedema, mas ela tem uma condição de predomínio estrogênico e ela, depois de tratar o intestino, conseguiu engravidar de forma natural. Na ocasião, ela estava até investigando uma falência ovariana precoce, ela achava que estava entrando na menopausa. Depois que a gente tratou o intestino, ela voltou a ciclar e conseguiu engravidar. E agora, nessa primeira fase da gestação, ela está fazendo uso de progesterona por indicação obstétrica. E ela incrivelmente melhorou de sintomas que ela não conseguia controlar antes, né? Então eu falei com ela, eu tenho certeza que é essa progesterona. E eu quero que tenham mais ensaios clínicos randomizados falando realmente da ação dessas progestinas, porque a gente, como o mecanismo do lipedema e dessas outras doenças que você citou é complexo, as coisas se interligam, mas é complexo, a gente não tem um remédio único. Exatamente. E às vezes o que vai ótimo para uma pessoa, para outra pessoa faz muito mal. Então, essa individualização do tratamento é muito importante, né? Por isso E que o que você pode acha logo que de cara indicar um tratamento cirúrgico. Que nem a maioria cirúrgico das nem mulheres hormonal, ao está. meu ver? Uhum. Na maioria das vezes as mulheres estão inflamadas e o básico bem feito precisa ser feito. E o que eu penso sobre a cirurgia de lipedema, e eu posso falar porque eu nos últimos anos tenho namorado essa possibilidade de se vai ser uma solução ou se vai ser mais um problema na minha vida o tratamento cirúrgico. Porque a gente sabe que o tratamento do lipedema é muito complicado. É muito difícil a gente perder esse padrão de acúmulo de gordura que muitas vezes deixa a gente desconfortável mesmo quando a gente está desinflamada. Eu vejo, eu tô, sei lá, muitos anos que eu consegui pelo menos manter o meu peso, mas eu não consigo perder mais, porque minha gordura está muito acumulada nessas regiões. E Uhum. por outro lado, a cirurgia ela não é um tratamento definitivo. Por quê? É uma doença crônica e progressiva. E como eu atendo muitas mulheres com lipedema, porque muitas dessas mulheres têm cibo, desbiose, intolerâncias, condições gastrointestinais, eu vejo no meu consultório isso. Muitas mulheres vão operar sem fazer um processo de tratamento do intestino, da inflamação crônica antes, e o pós-operatório muitas vezes até piora a condição de edema e de dores, e é um pós-operatório muito complexo. Como eu vejo também mulheres que fazem uma cirurgia quase a cada ano, porque de um ano para o outro ela acumula de novo aquele padrão e volta a ter dor, volta a ter desconforto, daí faz nova cirurgia. Então eu acho que a cirurgia ela pode ser uma arma, mas ela tem que acontecer no momento certo, numa mulher que já tem consciência dos gatilhos dela. E principalmente nas mulheres com estágios mais avançados, tipo 3 e 4, onde acontecem aqueles bolsões de fibrose, de acúmulo de gordura, com uma mobilidade reduzida da paciente, Reduzida. uma deformidade articular, o que impacta na saúde e na qualidade de vida da mulher. Eu cheguei a operar em 2012, eu não tinha consciência, conhecimento nenhum. Eu fiz lipo no braço e lipo na coxa. Só que nessa época eu não sabia de nada e nem o cirurgião. Então o tipo de cirurgia foi diferente da cirurgia proposta hoje, que é uma cirurgia 360, que você tem a abordagem em múltiplos locais, onde você infunde uma quantidade de volume muito maior, né? E faz um pós-operatório totalmente diferente. Então, o que eu senti? Eu passei pela cirurgia antes desses gatilhos principais. Sim. E isso não
impediu a piora. Até porque outros locais onde não foram abordados agora choram. Sim, exatamente. Então E a daí eu mulher tem acho que bem estar muito complexo. consciente disso. Oi? A mulher tem que estar muito consciente da tomada de decisão. Sim, e eu cheguei a passar em alguns profissionais que são especialistas de lipedema e a gente vê dois extremos. A gente vê cirurgiões plásticos que alegam que a cirurgia é o único tratamento e que tem que operar e que vai voltar e que vai ter que fazer várias cirurgias e que o tratamento conservador é a balela. Você pode comer o que você quiser. Nomes grandes. E a gente vê também pessoas que já trazem essa consciência do tratamento conservador, associado sim ao tratamento cirúrgico, mas da importância da identificação dos gatilhos, do controle inflamatório, da mudança de estilo de vida, porque provavelmente observaram que a cirurgia não é uma solução e que a mulher que está menos inflamada vai melhor, tanto no pós-operatório quanto na taxa de recorrência da doença, né? Porque não tem cura, tem acompanhamento, tem tratamento. A gente não vai fazer uma estratégia para desafio de 21 dias. Desafio. Não, nós vamos fazer um acompanhamento a longo prazo. Exatamente. E o que que você vê que são os principais tratamentos aí quando a gente pensa em lipedema? Drenagem linfática, você utilizar a plataforma vibratória para melhorar também o fluxo linfático, o retorno venoso. Até mesmo você em casa, fazendo a drenagem manual, a escovação a seco antes, uma hidratação da pele associada à mudança do padrão alimentar, tudo isso influencia. Pacientes que estão realmente acima do peso, primeiro a gente tem que focar no processo de emagrecimento. E isso vai diminuir a sobrecarga nas pernas e a gente vai conseguir fazer um processo de diminuir a inflamação ao longo da perda de peso. E a gente não pode esquecer do intestino, porque, por exemplo, se a gente iniciar alguns tipos de medicamento, eu posso falsear o resultado do exame. Então, eu tenho que estar Uhum, atento ao padrão alimentar da paciente e às queixas gastrointestinais, né? sim, com certeza. E dentro da alimentação, o que que é mais importante? Ó, na minha experiência, ao longo do tempo e lendo os artigos, realmente as intolerâncias alimentares é que a gente tem que evitar. Ou seja, glúten, a lactose. Só que tem pacientes que são sensíveis a uma coisa e não são sensíveis a outra. Então, fazer uma rotina, um diário alimentar para se conhecer é de suma importância. Porque as mulheres, eu faço dieta de segunda a sexta, mas eu não deixo meu chopp no final de semana. Você vai desinflamar? É, é O muito álcool difícil. é um gatilho. Então eu tenho que buscar manejo do estresse, É. técnicas de mindfulness, terapia com psicólogo, ajuste com o psiquiatra quando tem transtorno alimentar associado, compulsão alimentar. Que O é muito leque comum. é grande, né? É muito grande. É muito comum, eu vejo com muita frequência mulheres que têm esse histórico de lipedema que têm transtorno alimentar. Seja histórico de bulimia, histórico de anorexia, porque às vezes a pessoa fazia dietas tão restritas e um comportamento tão desproporcional, e apesar disso ela não via respostas, né? Então muitas vezes são mulheres que desde jovens usam medicamento, né, para perda de peso. E a gente sabe que aqueles medicamentos mais antigos, eles tinham um padrão bem complexo aí de perda e reganho, né? Então, é o histórico da maioria das mulheres que eu escuto, né? Porque a pessoa tenta tudo, né? Então, no desespero, ela vai tentando tudo. Falou que isso emagrece, ela tenta. E as É, terapias ativas também, né, Lívia? Meia, Oi? meia de compressão, Sim, meia de compressão é excelente, é importante, né? Até para controlar os os sintomas. sintomas, não? A sensação de peso e a dor. Pode ser Sim, desconfortável e não ser esteticamente bonito você estar utilizando, mas o é. benefício clínico é comprovado. Sim,
Com certeza. E não é só meia de compressão, né? A gente pode ter roupas de compressão, então shortinho de compressão, que eu tenho um que me ajuda muito, assim, na sensação de peso, de desconforto. Então, é interessante, assim. E você vê uma melhora boa, assim, na sensação de peso. A sensação de peso é incrível. E você tem que tomar cuidado, né? A indicação da compressão, ela depende do estágio da paciente. Porque se a Ah, gente faz uma compressão maior, eu posso desencadear a inflamação também. o processo inflamatório. Olha que legal, essa eu não sabia. Porque a gente pode fazer garrote em alguns locais. É Isso. muito caro eu conseguir fazer, tu tem que falar a realidade, né? É muito caro pedir para fazer uma meia de compressão com as minhas medidas do dedão até o joelho. Eu sei Sim, que essa é a realidade de muitas mulheres. Então a gente encontra um meio termo para que todas possam utilizar. Mas mesmo assim, se você não coloca da forma correta, você pode fazer o garrote piorar garrote. a inflamação. Eu estou usando a meia, mas eu não estou melhorando. Eu não vou usar. É. Aí passa 3 meses e não quer colocar de novo. E aquelas meias que mais dessas que tipo vende em farmácia, assim, que tem um custo mais acessível, muitas vezes são meias que não tem aquela malha Plana. plana, assim, É. plana, né? Que aí Aham. faz mais garrote ainda. Então, às vezes, a pessoa tem mais dificuldade. E existe um suporte que você pode procurar no Mercado Livre para colocar o pé e a meia se veste. Sim, já vi, já vi. Porque tem pacientes com obesidade associada que têm dificuldade para Para colocar colocar. o tênis. Então, se a gente tiver medidas que possam auxiliar a rotina, facilita muito o tratamento. Exatamente, que legal. E você falando de meia de compressão, uma coisa que é muito comum nessas mulheres também é a desautonomia, que é aquela sensação de pressão baixa, muita fadiga durante o dia, passa mal no treino, às vezes tem palpitação que vai, isso é crise de ansiedade, pode ter um Hipoglicemia. sintoma de desautonomia, exatamente. Que é essa dificuldade na regulação da pressão arterial. Então, são pessoas que geralmente têm uma pressão mais baixa e essa pressão mais baixa, ao longo do dia, quando passa um estresse, quando tá muito calor, quando tá mais inchada, isso piora muito. Uhum. E aí a meia de compressão ajuda, inclusive, no sintoma da desautonomia, na fadiga crônica. Então, tem vários benefícios essa terapia de compressão. Sim. É o que eles daqui a pouco vão considerar padrão ouro, né? Ainda muitas evidências são classificadas como nível B e C, porque Sim, também não tem aqueles ensaios bonitos. Mas exatamente. lembrando que ela foi descrita em 1940, com o segundo estudo em 1951. Agora, nos últimos 5 anos é que nós temos estudos maiores. Então, daqui para frente, eu acho que com maior número de profissionais conscientes da doença e da complexidade, a gente vai conseguir ter sucesso aí nos nossos tratamentos. Exatamente. E eu acho que isso vem junto com o movimento na medicina de ter mais mulheres também. Porque se você olhar antigamente, talvez nessa época aí que você citou do artigo que eu nem lembro, provavelmente se tinha turma de medicina era uma mulher e os outros todos homens. Uhum. Talvez porque não tinha quem passasse por isso para valorizar essa queixa. E muitas vezes essas mulheres foram negligenciando os seus sintomas por causa disso, porque a gente já carrega uma culpa de que é culpa minha, eu que não fiz direito, fui eu que comi tal coisa, eu que sou azarada, que tenho uma genética desfavorável. E aí muitas vezes esses sintomas todos associados, eles acabaram sendo negligenciados durante muito tempo. E talvez agora a gente vê mais interesse por isso, porque é uma condição muito prevalente É. para a gente E não ter CID até pouco tempo atrás, não ter o código da doença até pouco tempo atrás, porque era considerado coisa de mulher, não tinha dado talvez a devida relevância que a doença Uhum. traz no impacto de qualidade de vida, de estresse emocional e todas as complicações associadas, porque não é só o lipedema, olha o tanto de doenças associadas, desde endometriose, da questão da TPM monstra, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que
porque às vezes a pessoa não consegue ter um relacionamento no longo prazo, porque ela é uma mulher na primeira fase do ciclo e E outra outra. mulher na segunda fase do ciclo. Isso impacta nas relações de trabalho, isso impacta na relação familiar, na relação com o marido, com os filhos, Uhum. né? Impacta muito. Lembrar das condições autoimunes que são mais prevalentes nessas mulheres e que também muitas vezes ficam sem diagnóstico. Então, Eu falo, impacta não é muito. na primeira consulta, Lívia, a gente conhece a mulher e entende as queixas principais, mas de Sim. fato, ao longo do tempo é que a gente vai conhecendo e julgando qual diagnóstico a gente vai fechar, né? Qual exame vai ser complementar, porque ela engloba tantas particularidades, né? A hipermobilidade, a doença autoimune, realmente o padrão da endometriose, a predominância estrogênica, são muitos fatores que a gente tem que avaliar. Muitos Eu fico muito fatores. feliz que eu faço parte junto com as meninas, assim, da ONG, Movimento Lipedema, fortemente eu abraço essa causa, porque a Sim. Gabi, que é a presidente, ela leva com muita seriedade o que ela faz, ela acolhe todas as pacientes que chegam, todas as mulheres que chegam com dúvidas simples às mais complexas, casos de estágio 1 a estágio 4, ela acolhe com amor e carinho e programa atendimento gratuito com psicólogo, com fisioterapeuta, para eu preciso ter muito dinheiro para fazer o melhor tratamento disponível. Não, a gente consegue unir outras ferramentas e auxiliar qualquer pessoa que chega até nós. Exatamente. E muitas vezes as pessoas olham, porque eu vi na internet que o tratamento do lipedema é a cirurgia. E a cirurgia pode fazer parte do tratamento, mas muitas vezes as pessoas ignoram o papel de todo o resto, né? Da dieta, do exercício físico adequado, porque como são mulheres muitas vezes com hipermobilidade, a gente tem que tomar cuidado com a atividade física. Eu, quando fui num desses médicos especialistas em lipedema, ele me falou para eu parar de fazer musculação porque a musculação poderia me inflamar mais e que eu devia fazer só atividade na água. E aí, quando eu fui lá, eu falei: olha só, o que você está me falando talvez fizesse sentido para a Lívia de, sei lá, 7, 8 anos atrás, que era sedentária, que a alimentação era péssima, que toda vez que ia para academia ficava cheia de dores e não conseguia terminar. Eu faço musculação tem 20 anos. E eu nunca me lesionei. E eu acho, inclusive, que o que me mantém bem é fazer a musculação, assim como você se encontrou no CrossFit. Se Sim. a pessoa está numa fase muito avançada da doença, ela provavelmente não vai tolerar esse tipo de atividade física, porque tem pressão baixa, aí passa mal, aí dói, aí tem risco de se lesionar. Mas o que a gente mais quer é que essas mulheres tenham massa muscular. Uhum. Porque a massa muscular nos protege da progressão da doença, ela nos protege da lesão articular, De doença ela nos crônica. protege da resistência insulínica, ela nos protege de tudo, do predomínio estrogênico, da inflamação crônica. Então, o que a gente mais quer é atividade física, que talvez no primeiro momento vai ter que ser fisioterapia, vai ter que ser realmente uma hidroterapia na água, porque a água ajuda muito no sintoma do lipedema, Ela porque faz um ela faz uma caldo. pressão e aí dá uma drenada naquele inchaço. Uhum. Mas tem que ter atividade física, não importa o grau que a mulher tá, ela vai se beneficiar. Se é um grau mais avançado, que tem limitação de movimento, talvez realmente só vai tolerar uma físio e uma atividade física na água. Mas o que a gente mais quer é fortalecer a musculatura dessas mulheres até para elas tolerarem melhor, né? Muitas vezes a gente faz musculação e não vê a perna aparecendo. A gente tem que orientar direito, porque a paciente que ela está compensada, ela consegue fazer muitas coisas, ter qualidade de vida, Exatamente. uma vida normal. Eu faço o CrossFit, mas eu sei o momento que eu não estou bem. Sim. Eu não estou bem, eu não vou à aula. Eu faço uma caminhada, eu faço drenagem mais uma vez naquela semana, Sim. eu olho melhor a minha alimentação. E outra, quem é o preparador físico, o treinador, o coach, quem está ali do meu lado, ele sabe da minha condição.
E ele vai ajustar o treino para que eu consiga realizar e não fique à mercê do sedentarismo, porque o sedentarismo é doença, né, Lívia? Exatamente. Daí eu falei pra ele, eu falei, olha, desculpa, mas o que você tá me falando não faz sentido na minha vida hoje. Entende? Então, é isso, é individualizar a fase, o momento da doença, inclusive, que a pessoa tá. Porque entendendo como uma doença, a gente precisa de tratamentos específicos. Então, independente da fase, a drenagem linfática ajuda muito, melhores escolhas alimentares. E eu vejo que, assim, pelo menos na minha vida, e o que eu vejo também de muitas pacientes, muitas vezes o controle dos carboidratos fermentativos, não só o glúten e a lactose, vai ter um impacto no controle da inflamação. Então, às vezes, considerar uma dieta pobre em FODMAPs, manejar esses carboidratos ao longo do dia, porque a gente também sabe que pode ter associação com a resistência à insulina. Então, Tem que eu ter acho que a dieta, ela... nutricionista bem alinhada nesse manejo Exatamente. inflamatório e de comprovação científica para reduzir o volume do membro, a gente tem a estratégia cetogênica, né? A estratégia cetogênica que eu vejo, os momentos da minha vida que eu fiz, eu melhorei muito. A grande questão é essa dificuldade no manejo no longo prazo. E É, nessa constância, né? Mas é uma dieta mais pobre em carboidratos, mesmo que não seja uma dieta cetogênica, ela vai ter benefício no muito nos manejo do sintomas. lipedema, no manejo dos sintomas, e inclusive na perda de peso, né? Porque eu vinha de dietas, daquelas dietas, é tudo light, diet integral. E eu nunca conseguia nem perder peso e nem melhorar os meus sintomas, sejam os sintomas intestinais e os sintomas do lipedema. Uhum. E aí, a hora que você aprende que, cara, isso aqui não me faz bem, talvez essa estratégia de dieta para mim não seja a melhor. Porque a gente vê muito hoje na internet nutricionistas, médicos. Ah, você consegue emagrecer bebendo Coca-Cola, comendo o Doce seu de doce de leite, leite no pós-treino, leite condensado. E isso para mulher com lipedema, a chance de dar certo é baixíssima, é né? muito. Muito baixa, porque você está constantemente inflamando o seu corpo, seja com o consumo de alimentos ultraprocessados, como é, por exemplo, a Coca Zero, que eu entendo que algumas pessoas consomem de forma pontual e eu não vejo isso como um problema. Mas eu atendo pacientes que bebem 2 litros de Coca Zero todo dia achando que está tudo bem porque ela é E zero. não tá. Não tá, porque é um alimento ultraprocessado, ele vai ter um impacto na sua microbiota, vai ter um impacto na sua vida de diversas formas. Então, muitas vezes, para a mulher com lipedema, essa dieta mais limpa, de ultraprocessados, mesmo sem falar de glúten, de leite, de FODMAPs, só da pessoa diminuir o consumo de ultraprocessados e controlar a carga glicêmica ao longo do dia, ela muito provavelmente vai ter Vai. benefício. E todas têm. É notável. Todas. Uma dieta com padrão mais anti-inflamatório, né? Que tira exatamente isso, né? Uma dieta Agora anti-inflamatória, ela pode ter glúten. eu falo assim pro meu pessoal, da intolerância histamínica. Quais são os alimentos que a paciente provavelmente desenvolve alguns sintomas? O que você vê mais na sua prática? A intolerância à histamina, ela é um caso interessante, porque a pessoa que tem intolerância à histamina, ela muitas vezes não consegue observar qual é o alimento que faz mal para ela. Porque a pessoa que é intolerante à lactose, ela sabe que toda vez que ela come leite, ela passa mal. Então tem mais chance dessa pessoa fazer o seu autodiagnóstico sozinha. A pessoa que tem problema com glúten, se ela não come farinha todo dia, ela consegue perceber que o dia que ela come farinha, ela tá pior. Uhum. Agora, a histamina é uma coisa que a pessoa fala: meu Deus, a minha dieta já é anti-inflamatória, eu já faço todo um controle, eu tô comendo comida e ainda assim eu estou mal, eu estou inflamada, eu tenho sintomas. Então, a intolerância à histamina, muitos alimentos são alimentos saudáveis, como por exemplo o tomate, a berinjela, o espinafre, são coisas que tem na dieta de uma pessoa que está super bem orientada, muitas vezes por uma nutricionista. A pessoa passa muito mal quando ela come, por exemplo, queijos. Então, mas é um queijo que tem baixa lactose, é aquele queijo curado. Quanto mais amarelo o queijo, mais estamina ele tem.
A pessoa passa muito mal com bebidas fermentadas, então às vezes a pessoa acha que ela tá arrasando tomando kombucha, tomando kefir, tomando iogurte sem lactose e ela passa mal. A pessoa muitas vezes ela passa muito mal com comida japonesa, então aquela pessoa que vai no restaurante japonês e ela passa mal, e esse passar mal nem sempre é sintoma gastrointestinal. Às vezes a pessoa fica com rinite, às vezes ela tem coceira na pele, às vezes ela tem sensação de angústia, palpitação, falta de ar, que ela fala, eu tenho crise de ansiedade toda vez que eu bebo vinho. Às vezes não é crise de ansiedade, às É, vezes é porque você não degrada a histamina. E o vinho é um alimento que é rico em histamina. eu lembro classicamente nessa mudança da alimentação, eu estava em plantão, aí eu comecei a pedir comida japonesa. Só que eu Sim, não era habituada a comer as coisas cru. Então, quando eu comecei a comer, eu pedi o quê? Molho shoyu. sim. E aí eu encharcava de molho shoyu. Até que eu percebi assim, gente, eu tô fazendo dieta, eu não comi nada de diferente. Eu parei no hospital várias vezes com crise de enxaqueca. E deu uma Enxaqueca. paresia que eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui, eles vão me internar porque eu não tô bem. Sim. Enxaqueca é um sintoma muito típico da intolerância à histamina, assim como sintoma do tipo fibromialgia. Então, muitas vezes essas mulheres são medicadas, é antidepressivo, isso aí é estresse, e pode ter um gatilho alimentar, que a pessoa tem dificuldade de identificar, porque ela fala, meu Deus, mas comida japonesa eu nem pedi o arroz. Eu e só Exatamente. o peixe. E aí o molho shoyu é rico em histamina e muitos peixes Também. são ricos em histamina, como por exemplo o atum. Aí a pessoa está comendo atum achando que ela está arrasando e pode estar sendo um gatilho para inflamar mais o corpo dela, porque a histamina é um mediador inflamatório. Uhum. Então ela pode dar sintomas do tipo dor, que pode ser dor de estômago, pode ser uma cólica intestinal, mas pode ser a dor no músculo, pode ser uma dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela pode dar muitos sintomas. E às vezes cada hora é um sintoma diferente, porque um dia ela come aquela coisa, ela tem enxaqueca, no outro dia vai ser diarreia, ou vômito, ou sensação de dor de estômago. No outro Uhum. dia vai ser um rash cutâneo, que é um vermelhão na pele. Ah, foi uma urticária. Então, os sintomas variam muito. É muito difícil a pessoa que não tem essa atenção, ela ter um diagnóstico correto. Porque ela vai no neurologista, o neurologista fala para ela que isso é uma enxaqueca clássica, que ela tem que usar um remédio de prevenção. E aí o remédio de prevenção muitas vezes piora mais ainda o sintoma gastrointestinal ou dá outros efeitos colaterais, como o topiramato, que eu já tentei tomar topiramato, eu fiquei uma retardada mental. Eu chamo ele de topeiramato. Você perde o raciocínio no meio da frase. Exatamente. Eu nunca falava, isso é incompatível com o meu trabalho. Então, assim, muitas vezes o remédio traz mais efeito colateral do que benefício, uma coisa que poderia ser modulada de outra forma, como, por exemplo, com a dieta e a suplementação de enzima digestiva. Uhum. Então, não são todas as mulheres que têm lipedema que têm que ter essa preocupação, Sim, mas são coisas que são comuns. Então, a gente que atende uma mulher com lipedema tem que vir na nossa cabeça que essa mulher pode ter SIBO, que essa mulher pode ter alguma outra doença associada ao estrogênio, da endometriose, por exemplo, que é as intolerâncias alimentares. Então, eu preciso pensar nisso quando eu estou olhando uma mulher com lipedema. É diferente de olhar uma mulher que não tem. é. E eu fiquei feliz que no consenso brasileiro que eles soltaram também essa semana, que eles falam exatamente do cuidado com as intolerâncias alimentares. Olha que legal, que legal. Vou ler o consenso. Tá bacana. Serve assim para ajudar os colegas que não têm muito manejo traquejo com a doença ainda, e eles colocam afirmações que são mais frequentes e a gente Sim, chega a um nível de evidência B, evidência C, e norteia, né, o diagnóstico, pelo o menos. diagnóstico. Uhum. E eles falam alguma coisa de tratamento medicamentoso ou hormonal? Não. Fala só da dieta, da meia compressiva, da drenagem, do tratamento psicológico, psiquiátrico, fala das outras partes, mas a parte hormonal eles não falam. E Realmente é não o segundo artigo que eu vou te mandar para falar das progestinas,
que eu sou suspeita, porque realmente elas diminuem a inflamação, aumentam a resposta à progesterona, né? Que nessa fase Sim. 2 da mulher a gente tem uma intolerância. É como se neutralizasse realmente esses efeitos deletérios e você transformasse aquele estradiol inflamatório em num estrogênio com uma menor potência, como a estrona. Então, Ai, que essa é a linha legal. de raciocínio. Que legal. Então, vou querer esse artigo. Mas é legal a gente falar que, ainda que a gente não tenha um tratamento medicamentoso específico, mas que a gente já tem evidências direcionando para o tratamento hormonal, considerando que é uma doença de base hormonal, E né? as mulheres não têm que ter medo de tratar o climatério e menopausa. Isso, legal. Essa é uma coisa que, gente, eu recebo muitas mulheres que foram mal conduzidas nessa fase e pioraram muito da doença. A mulher vai deixar de se reconhecer, vai terminar o casamento, vai viver sozinha, porque não tem estrogênio e progesterona na vida. É, A gente vai utilizar na dose adequada, individualizada para aquela paciente. A gente não tem que fazer nada suprafisiológico. A gente tem que sim. acolher e fazer o que é necessário. Com certeza, eu sou totalmente a favor de terapia de reposição hormonal. Até porque eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe foi A minha privada mãe dessa foi quando dava. possibilidade. Essa é a verdade. A minha mãe foi privada dessa possibilidade. E eu me lembro, porque quando ela entrou na menopausa, eu já tinha consciência, né? Então eu me lembro de que ela não tinha muito sintoma, que a gente chama de sintoma vasomotor, que é aquele calorão, que quando a mulher tem muito aquilo, era mais fácil do médico sugerir que ela fizesse reposição hormonal. Mas todos os outros sintomas ela teve e foram negligenciados, entre eles essa piora emocional muito importante, né? Porque é muito difícil você se ver diferente, você ver o seu corpo diferente, a sua disposição diferente, o seu sono diferente e o quanto isso impacta em todos os relacionamentos da mulher. Seja o relacionamento com o marido, mas com o filho, os É. relacionamentos de trabalho, familiares, porque você está diferente. Muitas vezes essas mulheres, nessa adaptação, elas desenvolvem uma depressão, né? Ou um sono muito ruim. E é muito difícil passar por tudo isso sem a reposição hormonal. Sem falar no risco, né? Cardiovascular, Osteoporose. osteoporose, que a gente vê essas mulheres colhendo todos esses frutos hoje, né? Infelizmente, minha mãe também passou por isso. Mas nós agradecemos a elas que vieram antes de nós e a gente hoje tem a oportunidade de ter um conhecimento maior, né? Em Sim. todos esses sentidos. E a gente pode se cuidar e pode transmitir isso para as nossas pacientes, né? Fazer aquele acolhimento com amor e carinho, porque eu não vou pegar a mulher em uma fase da vida, eu vou pegar essa mulher em todas as fases da vida. Sim, Então, o autocuidado com é para certeza. sempre. E aí eu acho que é isso. Tem que ter medo sim de anticoncepcional. Uhum. Anticoncepcional piora muito o lipedema. Piora. Eu, infelizmente, usei durante muitos anos da minha vida, porque eu só parei de usar anticoncepcional depois que eu me casei. Aliás, eu parei na preparação para o casamento, porque eu sempre soube que ele me dificultava a perda de peso e o inchaço e a questão do aspecto da perna. Então, quando eu estava para casar, que eu casei magrinha, eu parei os hormônios enfim, graças a Deus, depois deu tudo certo, engravidei. Nas gestações, a gente sabe que tem a tendência de piorar, Uhum. então ter um acompanhamento médico, nutricional na gestação impacta, mas não impede que a Não. doença evolua. E Uhum. a transição menopausal é uma fase que precisa de um médico que tenha conhecimento de lipedema, Uhum. porque senão essa reposição hormonal pode, inclusive, piorar Sim. o lipedema, né? E a gente lembrar que o estrogênio é o hormônio chefe da Da mulher. mulher é desejável, né? A gente quer ter estrogênio. A gente Uhum. só quer ter um estrogênio Saudável, saudável, não inflamatório. com certeza. Ai, obrigada Ah, que legal, por esse Mari. bate-papo, que a gente consiga mais tempo para essas conversas enriquecedoras, que a gente possa ajudar outras pacientes a se identificarem, né? E saber que existe um manejo clínico, um tratamento adequado, individualizado para cada uma delas. Que legal. E
deixa então a último recado. O que que você acha que é mais importante para uma mulher que tem lipedema que ela escute? Essa mulher, ela tem que se amar. Ela não pode se negligenciar. Quando a gente fala que a gente vai fazer boa escolha alimentar, a gente vai fazer atividade física, nós não estamos nos privando de algumas coisas, mas a gente está dizendo sim à nossa própria vida, à nossa qualidade de vida. E é isso que eu quero que elas tenham com muito amor e carinho. E que carreguem menos culpa, né? Porque quantas vezes a gente se culpa porque durante muitos anos a gente nem sabia o que era isso e a gente se via fazendo tudo que estava na nossa cabeça ao nosso alcance, mas a gente sempre achava um problema. Ah, a culpa foi porque aquele dia eu saí comer não sei o quê, ou a culpa foi porque eu passei muito estresse e isso piorou. E entender que não tem culpa, é uma característica sua que você só precisa aprender a lidar, Com esses né? Aceitar e evitar as furadas, tipo anticoncepcional. pelo amor de Deus. Fumar eu nem preciso falar, Fumar né, mulherada? e beber Ninguém álcool. fuma. É. Anticoncepcional, cigarro e álcool não tem. E Coca-Cola não tem. Aí não tem justificativa. Ah, que legal. E cuidar do seu intestino, da sua saúde intestinal, trazer esse autoconhecimento, que é entender quais alimentos te fazem bem, te fazem mal, e para isso não tem nenhum exame melhor do que a sua autopercepção. Se olhar, porque muitas vezes a gente não se olha, a gente vive a vida no automático, fazendo todos os dias as mesmas coisas e colhendo os mesmos resultados ao longo dos anos. Então, quando a gente para e se observa, muitas vezes a gente já traz as respostas. E eu atendo muitas mulheres que chegam até mim falando: os meus exames são normais, mas eu tenho certeza que quando eu como glúten eu pioro. Ou quando eu tomo leite, eu pioro. Ou quando eu como comida japonesa, para algumas, eu pioro. Então, olhar para você, se observar. Muitas vezes a gente não faz isso. O conhecimento é libertador, gente. Com certeza, O conhecimento que vocês tiverem, melhor. Melhor a gente cuida da nossa com saúde. certeza. E esse caminho do meio do equilíbrio, né? Uhum. Equilíbrio e constância. Ah, que legal, Mari. Obrigada pela nossa conversa. Parabéns por estar compartilhando no seu Instagram não só a sua história, mas também essa sua luta aí no puerpério, que eu me lembro, o puerpério é um dos momentos talvez mais desafiadores na nossa vida, porque a gente se vê numa situação que a gente não é mais quem a gente era. E que a gente tem muito orgulho e gratidão por isso, mas que a gente precisa também voltar, né? É, Então, precisa parabéns. se olhar. Se E eu olhar. estou fazendo com carinho porque tem muitas pacientes assim como eu. Então, as mulheres não têm coragem de falar. Não é uma fase Sim, fácil. E isso não diminui o amor que a gente tem pelos nossos filhos. exatamente, exatamente. É exatamente esse o pensamento. É uma gratidão, um amor, uma entrega muito grande, mas que muitas vezes traz para a mulher um peso de se perder um pouco de si. E aí, essa transformação que acontece, ela transforma a gente em pessoas melhores. Eu tenho essa certeza na minha vida que as minhas gestações foram momentos de grandes mudanças, mas que me transformaram tanto como pessoa quanto profissionalmente também. E eu tenho certeza que é isso que você está vivendo agora. A gente tem mais vontade ainda de estudar, melhorar tudo. Vocês não têm ideia do poder Exatamente. feminino. Exatamente. Ah, que legal. Muito obrigada. Então, vamos marcar mais vezes. Vamos. E sigam a Mari, a doutora Mari Domingues, né? E a Lívia, Para saber sobre lipedema, sobre saúde da mulher, sobre perda de peso, sobre saúde feminina, que é o saúde feminina fórum geral. todo. Estamos aí. Ah, que legal. Um beijo, Um Mari. beijo. Obrigada pela companhia e até mais. Até. Tchau, tchau.